Você está no canal Espiritualidade e Boas Histórias. Para você que está aí com a gente, curtindo nossas boas histórias, fica aqui o nosso abraço, né? É o nosso agradecimento. Para você que está chegando, né? Que viu uma boa história e curtiu, deixa o seu like, né? Inscreva-se no nosso canal. Hoje nós vamos ler uma história muito especial, né? Porque a gente estava discutindo, né? A gente estava na discussão, eu e alguns amigos, a respeito do destino, né? Tem gente que acredita que tem destino, né? Que você não pode fazer nada para mudar o seu destino, que ele já está traçado, né? Por mais que você faça, né? Você tem um destino a cumprir, né? Vai acontecer de qualquer jeito. Já outros acreditam que não, que a gente tem o livre-arbítrio, né? Sendo assim, não tem destino, né? Você pode fazer a sua vida o que você quiser e o resultado final disso aí não está escrito em lugar nenhum, né? Agora fica uma coisa curiosa, né? Dentro desse processo, por exemplo, os profetas antigos, né? Eles falavam do futuro, né? O profeta lá falava da vinda de Jesus, né? Quando ele viria, né? Como seria a vida de Jesus, né? E então, se é assim que funciona a coisa, né? Se é livre-arbítrio total, né? As profecias perderiam o sentido, né? Porém, se tiver realmente um destino, né? Então, os esforços que nós fazemos para melhorar, né? Também perdem um pouco o sentido, né? Já que tem um destino a ser cumprido, né? De qualquer jeito vai chegar lá, né? Então a gente fez conversando, né? Nós conversamos com os bons espíritos e eles nos mandaram uma história como resposta para nossas indagações, né? Que eu achei um barato, né? Essa resposta fala da premonição, né? Que está entre as faculdades, né? Relacionadas na mediunidade, né? Na mediunidade, você tem mediunidade de cura, você tem mediunidade de escrever, né? Você escreve os espíritos, né? Evidência, premonição, né? Então, a gente se pergunta, né? Que futuro é esse que os médios de premonição, os médios de evidência veem, né? Se é livre-arbítrio, então não há destino, né? Que futuro é esse, né? E para que se tem um destino? Para que premonição, então, né? Para que espiritualidade ter o trabalho de advertir o camarada com relação ao futuro dele, né? Se existe um destino, se qualquer coisa que o cara faça, ele não vai conseguir escapar daquele destino. Então, eu achei assim, muito legal essas questões, né? Mas vamos ler a história, eu acho que vocês vão gostar. Horácio era motoboy e todos os dias ele lutava para vencer o trânsito caótico da cidade grande, né? A coisa era feia, e quando Horácio acabou de passar por um corredor formado por carros de um lado e mais carros do outro, né? E um cara mal encarado que dirigia um Uber vermelho colocou a cabeça para fora da janela do carro assim que a moto passou por ele e gritou que ia passar por cima de Horácio. Se o motoboy encostasse de novo no Uber, Horácio não sabia se ria ou se borrava de medo. É difícil, né? Por essas e por outras, a família vivia preocupada com Horácio, querendo que ele mudasse de tranco, né? Trabalhasse com alguma coisa mais segura, que não colocasse a vida dele o tempo todo em risco. Mas, como Horácio era dono do próprio nariz, não havia meio, né, de obrigá-lo a fazer o que ele não queria. Então, o jeito era tentar arrumar proteção para Horácio. E nada como a proteção de Deus, não é verdade? Contudo, como todo jovem, Horácio não acreditava em nada que não pudesse ver ou tocar. Sendo assim, quando a mãe o chamava para ir à missa, ou a irmã pedia que ele a acompanhasse no culto protestante, ou o pai pedia
para que ele lhe fizesse companhia na ida ao templo budista, ou a avó tentava convencê-lo a levá-la ao terreiro de Umbanda. Horácio desconversava, dava desculpa de que estava cansado, ou que já tinha o que fazer, e acabava saindo fora daquele negócio de assumir um compromisso com a espiritualidade, né? O mundo era de gente, de carne e osso. Então, para que inventar que temos uma alma que ninguém vê e que quando morremos ela vai para o céu ou para o inferno? Que a gente tem que ser bom para não depois se arrepender, quando ninguém voltou depois de morto para nos dizer se tem depois, né? Problemas bastavam os do mundo em que Horácio vivia, e se ele ia fazer o bem ou o mal dependia das circunstâncias, pois o mundo está cheio de gente ruim e cheio de gente boa também. E como é que a gente vai saber quem é quem? Só mesmo na hora. E olha lá, Horácio, assim como todo mundo, às vezes fazia o bem para as pessoas boas e às vezes para as pessoas ruins, e às vezes fazia o mal para as pessoas boas e às vezes para as pessoas ruins. Sendo assim, ele não fazia ideia se sua alma, se é que ele tinha uma, ia acabar no céu ou no inferno. Portanto, era melhor nem pensar no assunto. Horácio estava lá de olho na Marlene, né? Isso é que ele queria. E numa conversa com ela, descobriu que Marlene sonhava em passar um final de semana em Santos, na praia, né? E Horácio decidiu ir à luta pela grana do sonho dela, né? Vou bancar uma viagem para Marlene. Aí, chegando ao serviço, ele foi falar com o Geraldo, aquele cara que organizava o trabalho dos motoboys, dando a cada um deles uma tarefa. Ah, Geraldo, estou aqui precisando de uma grana para levar minha gata na praia. Será que não tem um serviço extra aí para mim? O gorducho passou a mão na cabeça, nos cabelos ralos, e falou para o Horácio que ia ver. No final das corridas do motoboy naquele dia, Geraldo chamou para uma conversa. Ó, o negócio é o seguinte, Horácio, tem um cara que está querendo aproveitar as entregas para fazer propaganda do negócio dele. Está aqui o endereço. Mais do que depressa, Horácio correu até lá, achando um pequeno círculo do endereço que Geraldo lhe dera. O motoboy desceu da moto e foi ter com um palhaço vestido com uma roupa cheia de bolinhas azuis que segurava um balão vermelho. Deve ser o dono do circo, né? O palhaço riu para Horácio, que mostrou o cartão para o palhaço. Preciso de alguém, né, que faça propaganda do meu espetáculo. E quem melhor que um motoboy que leva coisas para os outros o dia todo, pois assim pode levar minha propaganda junto. Horácio sorriu, meio que concordando com o palhaço, né? Não serão todas as entregas que irá fazer que levarão a propaganda, né? Só aquelas que eu escolher, entende? O dinheiro é bom, mas se quiser ganhar o dobro, basta que você leia em voz alta para a pessoa que vai receber a entrega o que está dentro do envelope que eu vou mandar você entregar para ela. O motoboy não aguentou a vontade de rir. Envelope? Dentro de cada envelope eu vou colocar uma mensagem, um apelo para que as pessoas venham ver o meu espetáculo. Tá tudo certo então. Não vejo nada demais em fazer sua propaganda em alto e bom som. O pior que pode acontecer é o cara que for receber a encomenda tapar os ouvidos para não me ouvir. O palhaço soltou uma gargalhada. Você é muito engraçado, meu jovem. Já pensou em ser palhaço? Bom, será que eu ganharia mais do que como motoboy? Talvez. Porém, posso lhe asseverar que é sempre melhor fazer rir que chorar. Melhor ainda para quem faz rir do que para quem ri. Vou pensar no seu caso, seu palhaço. Por enquanto, vou ficar na propaganda mesmo. No dia seguinte, durante as entregas, Horácio viu que em uma delas havia um envelope. O destinatário queria uma pizza que Horácio entregou com a habitual presteza. E enquanto o dono da pizza recebia iguaria, Horácio pegou o envelope, tirou de dentro um papelzinho e leu o que estava escrito nele. Seu Tonho. O sujeito na porta, com a caixa de pizza na mão, arregalou os olhos para Horácio. O palhaço do circo mandou um convite para que você veja o espetáculo dele. Por favor, menino, coloque aqui, né, o cara está com a caixa na mão de pizza, coloque o convite na minha mão, entre os meus dedos, porque eu estou aqui carregando, né, a caixa, e bota aqui, né, de pizza. Horácio fez o que Tonho pediu. Depois meteu a mão no envelope de novo e tirou mais um papelzinho, lendo para o tal do Tonho, que tentava se equilibrar com a pizza e o ingresso para o circo.
O palhaço pediu, seu Tonho, para contar uma piada para o senhor, pois assim ele vai ficar com mais vontade de ir ao circo. Tá bom, mas seja breve, porque eu estou com fome e tem gente aqui dentro que também deve estar. Horácio pegou o celular, né? Colocou em cima, né? Porque precisava gravar a conversa para mostrar para o palhaço, senão o palhaço não ia crer que ele havia lido os papezinhos, né? Esticou o braço, fazendo com que o celular ficasse acima da cabeça dele. E com a outra mão, segurou o papelzinho né, que ia lendo. Tonho, havia uma gata velha que andava de gato velho. Mas como o gato velho vivia no mecânico, ela começou a dar mole para um gato novo. Percebendo a situação, o gato velho armou um flagrante, achando que se pegasse a gata velha dando uma volta no gato novo, eles iam ficar com vergonha, e o gato novo ia embora para sempre. Porém, quando o gato velho viu a gata velha toda feliz andando de gato novo, o motor dele pifou. Pobre gato velho, que agora chora no outro lado da vida, enquanto a gata velha anda de gato novo. Sem entender a história, Tonho fingiu que havia achado graça, agradeceu Horácio e entrou para dentro do apartamento com a pizza e o ingresso para o circo, fechando a porta atrás de si. Horácio, por seu turno, voltou ao batente. Quando ele chegou em casa, a mãe estava acabando de assistir uma reportagem sobre um homem que havia morrido do coração ao flagrar a esposa com um personal training, muito mais jovem que ele, o que havia virado motivo de piada. Horácio arregalou os olhos para a tela da TV e viu que a foto do falecido era a cara do sujeito da pizza para quem Horácio havia contado uma piada do palhaço. No dia seguinte, do mesmo jeito que no dia anterior, no meio das entregas, Horácio recebeu a entrega em um envelope. Horácio correu para fazer a entrega e, quando se deparou com uma velhinha muito simpática, que recebeu a comida chinesa com um sorriso, ele deu a ela o ingresso do circo e contou a ela a seguinte piada. Zuleide, nome da velhinha. O engolidor de fogo era pai do atirador de faca, que por sua vez era pai do mágico. Todos vinham ao circo para ver o engolidor engolir o fogo do sucesso sem se queimar, o que era incrível, já que o fogo, depois de engolido, saía pelos sapatos, de dentro do casaco, das orelhas e narinas do engolidor, e até do chapéu. Terminado o espetáculo, o engolidor guardava com todo cuidado o fogo do sucesso dentro de um cofre. Cansados de viver as expensas do avô, o atirador de facas prendeu o engolidor de fogo com suas facas, e o mágico fez com que o engolidor de fogo tomasse o lugar do fogo dentro do cofre, e o fogo o lugar do engolidor, do lado de fora do cofre. E agora o atirador de facas, quando lança suas facas, elas estão sempre em chamas, e as mágicas do mágico sempre terminam pegando fogo, o que é um grande sucesso. Pobre do engolidor sem fogo, pois lhe roubaram o fogo do sucesso e ninguém mais sabe do pobre engolidor. Assim como o Tonho. Zuleide parecia impaciente com a leitura da história do engolidor de fogo, e tão logo Horácio terminou de contá-la, Zuleide entrou para dentro de casa. Chegando em casa, depois de um longo dia de trabalho, lá estava a mãe de Horácio com o nariz na TV. Nossa, mãe, eu não sei como é que a senhora aguenta ficar assistindo o dia inteiro esses jornais recheados de notícias ruins. A mãe de Horácio levou a mão à boca, né, escandalizada. Ah, meu Deus! Com a notícia da morte após o roubo de uma pobre senhora, idealizada pelo filho e o neto dela. Meu filho, a velha estava desconfiada que estava sendo roubada pelo filho e pelo neto. E quando obteve a certeza de suas suspeitas, ao verificar que o dinheiro que ela tinha no banco havia sumido, decidiu confrontá-los. Eles a mataram para que ela não os entregasse à polícia e fugiram do país. Horácio se assustou quando o repórter da televisão disse que a velha se chamava Zuleide e que ela era a cara da velhinha com quem ele havia estado dias antes. Terminado o mês, lá se foi Horácio atrás do dinheiro do serviço, achando o palhaço a postos para pagá-lo, o que fez com que um sorriso tomasse conta do rosto do motoboy. Me fala uma coisa, palhaço. O que é que você quer, motoboy? Eu estava pensando nas pessoas para quem eu entreguei suas mensagens e decidi saber o destino delas depois de ler as suas mensagens, né? E descobri que todas elas morreram. É uma triste coincidência, né? Você não acha?
Eu também fiquei pensando no que dizia cada mensagem e concluí que cada uma delas resumia um problema que a pessoa para a qual a mensagem estava endereçada estava passando, e que se ela prestasse atenção no final trágico, pois todas as mensagens tinham um final trágico, elas poderiam evitar a tragédia e estarem vivas agora. O palhaço guardou o sorriso. Estava tentando avisá-las, né, que corria o perigo, não é isso? Mas, pelo visto, seus esforços não deram nada, né? Olha, motoboy, cada um faz o que quer. E as pessoas são dirigidas muito mais pelo coração que pela razão. O Horácio é esperto, né? Ele deu uma encarada no palhaço e falou assim: por que usa a forma de um palhaço? O palhaço riu. Porque as pessoas, de forma geral, acham que a vida é uma grande e irresponsável festa, que podem tudo sem qualquer consequência. E eu não quero ser um desmancha-prazeres, já que elas também acreditam que a morte é igual à vida. Se eu soubesse que você era a morte, eu não teria aceitado o serviço. Bom, seguinte, tem aqui comigo um último serviço para você. Se fizer o serviço, eu banco o seu passeio em Santos com sua namorada. Horácio levou a mão ao queixo. Tá bom, eu faço. Lá pelo meio da semana aparece um envelope numa entrega de frango frito. Horácio dribla. O Horácio dribla os carros, né? E não demora a chegar numa casa no bairro em que ele morava. Quando a porta se abriu, atrás dela estava Marlene. A casa era de um amigo dela com quem estava estudando para fazer o Enem, né? O Exame Nacional de Ensino Médio. Como precisava do dinheiro para o passeio, Horácio decidiu seguir o roteiro dado a ele pelo palhaço. Abriu o envelope e deu o ingresso do show para ela. Depois tirou um papelzinho que segurou com a mão e o celular com a outra mão. Celular em cima, rodando, papelzinho. Aí ele contou a seguinte historinha. Essas historinhas são uma coisa de louco. Marlene, um porquinho de moto vivia zombando do lobo mau que dirigia um Uber vermelho. Até que um dia o porquinho chamou outro porquinho para passear na sua moto. E distraído com a companhia, o porquinho que dirigia não viu quando o lobo chegou e comeu os dois porquinhos. Moral da história: mais vivo é um porquinho na moto que dois voando. A moça mais vale um pássaro na mão que dois voando, né? Então ele faz um trocadilho, né? A moça ficou, a moça abriu, né? Sorriu, aliás. A moça sorriu, um sorriso sem graça, abriu um sorriso, né? Sorriu, um sorriso sem graça, pois ela não havia entendido o trocadilho. Contudo, Horácio não tinha dúvida quanto ao que aquela história significava. Vou morrer em um acidente de moto junto com Marlene indo para a praia, não é? O palhaço fitou sem demonstrar qualquer emoção o rosto de Horácio. E o que você vai fazer a respeito, motoboy? Mas eu não quero morrer, nem quero que a Marlene morra, por isso vou fazer o que deve ser feito. E o que seria isso? Não vou mais para Santos com ela. O palhaço sorriu feliz. Qual foi a piada, palhaço? Desde que a gente começou a trabalhar juntos, você é o primeiro sucesso. Os outros todos morreram, né? Ele vai sobreviver. Isso quer dizer que meus esforços não foram em vão. É porque ele diz isso porque o Horácio, lá atrás, disse: seus esforços foram em vão. Sendo assim, se quiser, eu lhe ofereço um bom emprego, com um bom salário, boas condições de trabalho e um senhor seguro de vida. Essa foi boa, né? Um ótimo trocadilho. Horácio não viu mais a Marlene. Deixou de ser motoboy, se desfez da moto e agora trabalha como vendedor numa loja de eletrodomésticos. Hora ou outra, quando ele vende alguma coisa, deve entregar ao consumidor o que o consumidor comprou e um envelope contendo um ingresso para o circo e uma advertência por parte da morte, que a maioria faz de conta que não é com ela, mas que de vez em quando salva os porquinhos de moto de serem devorados pelo lobo mau.
né? Acrescentando ao final da história aqui, não está escrito, mas eu vou acrescentar, com toda certeza, o Horácio vai à missa com a mãe, ao culto com a irmã, ao templo budista com o pai e a Umbanda com a avó, né? Porque um cara que trabalha com a morte precisa de toda a proteção possível, né? Gostaram da história? História legal demais, né? Uma história muito interessante, uma resposta dos bons espíritos para as nossas dúvidas, se existe o livre-arbítrio ou se existe o destino, não dá para ter os dois, né? A gente sabe que o destino é que todos nós cheguemos à perfeição, né? Nos tornemos anjos, né? Que sejamos senhores de todas as virtudes. Para isso a gente exercita todos os dias, né? Deus coloca na nossa frente desafios para que a gente teste a nossa paciência, a nossa resistência, a nossa fé, o nosso amor, né? A nossa caridade, né? E só através do exercício da virtude é que nós nos tornaríamos virtuosos, sem dúvida nenhuma, né? O cara, para ser um bom corredor, tem que correr, né? Para ser forte, tem que se exercitar. Para ser inteligente, tem que quebrar a cabeça, está sempre fazendo problemas, colocando a sua inteligência à prova, né? Aí você me pergunta, cara, então, o destino geralzão é esse, chegarmos à perfeição, né? A lei de causa e efeito existe aí para garantir que a gente chegue lá, né? Você faz besteira, paga as besteiras, não faz mais besteira, vai ficando cada dia melhor, né? Basicamente isso, né? Mas o destino está traçado, né? Em cada fase, em cada passo que a gente dá? Não. Tanto é que é permitida a premonição. É permitido que a gente, através da mediunidade, né, saiba que no nosso caminho pode ter lá um buraco, né? E essa premonição veio para nos dizer que a gente tem que ter cuidado. O negócio da história é que, vira e mexe, a gente recebe um recadinho da morte, sim. Mas várias vezes na vida eu já tive a oportunidade de ter a minha atenção chamada para o perigo logo à frente, né? Toma cuidado, olha, o bicho está pegando, fica esperto. Buraco à frente, perigo à frente, escuridão à frente, né? Vamos acender as luzes, ficarmos mais ligados, que a gente assim não vai cair no buraco se machucar, né? Mas o próprio texto diz que a grande maioria não liga para os avisos da espiritualidade, né? Os médiuns às vezes são tão explícitos, né? No caso aí da história, o camarada escrevia, olha, vai acontecer isso com você, fazia uma historinha, o outro lá lia para a pessoa, e a pessoa não estava nem aí, né? Ia lá e agia por impulso, né? A morte fala, né, para o Horácio, né? As pessoas fazem aquilo, agem mais por impulso que pela razão. Se a pessoa visse aquela mensagem, lesse, pensasse um pouquinho, refletisse, né, diria, cara, essa mensagem está parecendo, uma coisa está acontecendo comigo, né? E aí o menino até fala, se as pessoas prestassem mais atenção nos finais trágicos, todas as mensagens tinham finais trágicos, né? Apesar da mediunidade nem sempre é assim. Às vezes, né, os bons espíritos nos revelam que algo bom vai acontecer à nossa frente, para que a gente se sinta estimulado a buscar, né, esse algo bom. Mas normalmente, né, pela experiência que a gente tem, a gente ouve muito as advertências. Olha, toma cuidado, né? Mas poucos atendem as advertências. O Chico, num livro dele, Instruções Psicofônicas, ele fala de cada 10 espíritos que apareceu lá no centro para a doutrinação, apenas um
ajeitava mais ou menos a vida. E às vezes nem isso. Mas a história aí fala dessa coisa da espiritualidade e não desistir jamais, mesmo que um só atenda. A morte, o rapaz, né, o Horácio, chega para baixo e fala: poxa, esse serviço está muito ruim, ninguém atende, ninguém presta atenção nas suas advertências, você está jogando seu tempo fora. Mas aí a morte vai falar, dá para ele a advertência: cuidado, Horácio, você vai lascar nessa moto sua aí junto com a sua namorada. E ele presta atenção. Aí a morte fala: cara, olha que legal. É a primeira vez, desde que a gente começou a trabalhar, que nós tivemos sucesso. Então acontece. Às vezes as pessoas ouvem o que a espiritualidade está falando. Às vezes elas prestam atenção nos sonhos premonitórios. Às vezes elas prestam atenção na sua intuição. Às vezes elas prestam atenção no que o outro vem falar com ela. Fala: olha, estou te sentindo que você não está muito bem. Já aconteceu comigo, um amigo chegou para mim no meu serviço, né? Estava bem o cara. Aí me bateu na cabeça. Cheguei para ele e falei: poxa, cara, estou te achando meio estranho. Procura um médico. Ele deu uma gargalhada. Falou: nunca me senti tão bem na vida. Ele falou comigo isso de manhã, uma manhã, meio-dia, na hora do almoço. O camarada teve um infarto fulminante e morreu. Né? Então as pessoas ironizam a gente, acham graça. E o legal da história é que a morte está fantasiada de palhaço. E o Horácio pergunta: mas por que você está fantasiado de palhaço? E ela responde: porque as pessoas acham que a vida é uma festa irresponsável, e vivem de forma irresponsável. E eu não quero desiludi-las quando elas morrerem também. Porque elas acham que a morte é igual à vida, que é também uma festa irresponsável. Quer dizer, o palhaço estava fazendo uma grande chacota com a cara da gente, né? Ele queria dizer com isso, né, que a gente leva a vida na flauta, né, sem preocupação com nada, mas que a vida não é circo, né? E o nosso destino não é nos tornarmos palhaços, né, nos vestirmos como palhaços. A vida é séria, cheia de responsabilidades. Nosso destino, se é a perfeição, precisamos nos exercitar, prestar mais atenção no que a espiritualidade nos fala. E no início da história, você vê que história legal. O Horácio é chamado para a igreja, para a missa, para o culto evangélico, lá para o templo budista e até para a Umbanda, com a avó dele. Né? É a espiritualidade que nos chama. E o Horácio: não quero nem saber, materialismo extremo, vou viver a minha vida, não quero nem saber se eu faço bem, se eu faço mal. Eu faço o que aparece, sem responsabilidade ou preocupação. Né? Então os bons espíritos nos pedem mais responsabilidade, mais cuidado conosco e com o outro, que a gente fique mais ligado. Né? No fundo é isso aí. Bom, está aí a resposta dos espíritos. Né? Se existe um destino ou se é livre-arbítrio. Resposta final: destino é que todos nós chegaremos à perfeição, seremos senhores de todas as virtudes. Pensaremos igual o nosso Pai pensa um dia, nem que seja daqui a 1 zilhão de anos. A gente vai exercitando, vai aprendendo, um dia a gente chegar lá. O filho um dia haverá de se assemelhar ao Pai. Mas o livre-arbítrio tem sim, nas nossas atitudes. A gente erra, paga o erro com o sofrimento, não erra mais. Né? A gente pode escolher entre as infinitas estradas, entre as infinitas possibilidades, mas a gente deve pensar que todas elas vão convergir para o mesmo ponto. Né? E que depende da gente pegar a estrada mais curta para chegar lá. Respondida a questão, ótima história, né? Para a gente meditar a respeito. Fiquem com Deus e até a próxima boa história.